Cadê a foto? Flagra do dia é nós O três flagra aqui sentados é e o Natan, Douglas. João Magalhães, Douglas e Ezequiel. Chegou. Ó, aí o flagra do dia, que é a doutora Nízia Trindade, ao lado do deputado Marcos Calume e Marcos Ziza Calume e Carvalho. o Ziza Carvalho, os deputados estaduais. João, é uma técnica, é uma profissional reconhecidíssima em todo o Brasil, respeitadíssima em todo o Brasil, é uma cientista, né? E ela assumiu no início do governo Lula. Então, ao falar isso, ela tem ali dados, né, que vieram do governo anterior, dados do Ministério da Saúde, e ela tem soltado o verbo, né? Ela tem até como profissional, como cientista, ela tem soltado o verbo em relação aos erros de condução da pandemia, né? Isso mesmo, Douglas. Oficialmente, boa tarde para você, boa tarde ao Natan, Ezequiel e a toda a nossa audiência. De fato, trata-se de uma pessoa que assumiu ali a gestão da saúde no governo Lula, que era um momento de muita expectativa, porque ninguém tem dúvidas. Isso o próprio Ciro Nogueira, que foi ministro, né, da Casa Civil, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, ele mesmo falou em entrevista. Acredita que o comportamento de Jair Bolsonaro na pandemia foi um dos responsáveis pela derrota dele, né? Segundo ele, nem tanto do ponto de vista da gestão, mas mais mesmo a questão do comportamento. Segundo o próprio Ciro Nogueira, atrapalhou muito politicamente a Jair Bolsonaro. E por que a gente está trazendo isso? Eu acho que pesa, as orientações equivocadas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cloroquina, que não devia haver isolamento social, Sim. Isolamento físico, né? E tudo o que foi classificado como fake news, tanto pelos profissionais da saúde, mas também pela Organização Mundial da Saúde. Agora, quando o João fala comportamento, eu digo deboche. Sim, a palavra é essa. Né? Quer dizer, eu não sou coveiro, falando das mortes. Não é? Da gripezinha, a né? gripezinha. A questão dele sair, por exemplo, motociata, abraçando. Tem aquela imagem que ele vai cumprimentar uma criança que está de máscara, ele tira a máscara da criança. Isso não pegou bem. Aí ele imitando uma pessoa morrendo com falta de oxigênio. Quer dizer, tudo isso... E a chegada de Nízia Trindade no Ministério da Saúde era exatamente a virada de chave, porque era uma área em que o governo Lula seria cobrado por uma postura completamente diferente e indicava ali uma técnica, né, como você disse, alguém que vinha ali da ciência, né, uma pesquisadora acadêmica, para comandar uma área tão sensível. Nízia Trindade teve alguns percalços do ponto de vista da gestão. É bom lembrar que existiram, inclusive, denúncias relacionadas a um favorecimento de um filho dela, né, de acesso dele do ponto de vista, abrindo portas, vamos dizer assim, para alguns aliados, mas era, sem dúvida nenhuma, um cargo de muita expectativa. E ficou bem óbvio que a pressão política sobre um dos setores mais importantes do governo e um dos maiores orçamentos e vida própria, né? Porque, assim, numa gestão, Douglas, a educação e a saúde, elas têm vida própria. Elas têm orçamento garantido, né? Tanto aquele alto orçamento para a liberação daquilo que é necessário e obrigatório, como extra, uma questão da saúde da família, como também o extra, que é para investimentos, que é para se pensar a médio e longo prazo. Acredito que Nízia Trindade sofreu muito nesse sentido, né? A pressão do centrão, da classe política para avançar. Foi muito flagrante aquela pressão do centrão para ocupar o ministério. Exato. Inclusive chegavam a citar nomes de pessoas que queriam ocupar o Ministério da Saúde, mas registra-se que o título eu particularmente considero merecido, porque, assim, quando um gestor público, principalmente nessas áreas da educação e da saúde, eles naturalmente, pela própria função deles, eles ajudam todos os estados, na medida em que libera recursos, que faz uma gestão ali da saúde. Então, é um reconhecimento que eu entendo que é merecido, mas a gente não pode deixar de pontuar essas questões. Claro. Esse aqui, os bastidores lá do título, lá, que você colheu lá. E pontuar também, né, que ela assume 2 pontos inéditos no Brasil. Ela foi a primeira mulher
a presidir a Fiocruz, instituição mais do que renomada. Fundação Oswaldo Cruz é ligada. Oswaldo Cruz, mais que renomada, não somente no Brasil, mas enfim, no mundo todo. E também a primeira mulher a ser chefe de Estado da saúde, né? Enfim, feito importante também ressaltar que ela também participou das pesquisas para a produção da AstraZeneca, a vacina AstraZeneca, em parceria, aqui no Brasil, em parceria com a Universidade de Oxford. E agora se tratando dos bastidores, né? Na ocasião, Douglas, eu conversei com a ex-ministra Nízia Trindade Lima, principalmente sobre como é que ela observou o período da pandemia, se houve realmente, de fato, um negacionismo em si por parte do então governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela me explicou sobre essa situação. Também eu a questionei sobre se houve, de certa forma, ali, algum favorecimento político para que ela realmente saísse, de fato, da pasta, né, do Ministério da Saúde. Enfim, ela também conversou com a gente sobre esse assunto, e um evento também bem prestigiado. A gente também pôde observar ali alguns parlamentares. O título foi proposto pelo deputado estadual Dr. Marcos Vinícius Calume, do PT, e também teve ali como presença o deputado federal... Doutor Marcos é médico. Isso, e o outro deputado também que estava auxiliando nesse título é o doutor Francisco Costa. Médico também. Também esteve presente. Enfim, a classe de saúde em si do Piauí estava presente, o próprio secretário de saúde da cidade de Teresina, outros representantes da CESAP também estavam presentes nessa ocasião, e foi um evento bem prestigiado, viu, Douglas? Natan, como eu disse, que aí a gente está no ano pré-eleitoral, né? O ministro Flávio Dino está abrindo uma investigação, uma apuração, um processo que é jurídico, consequência da CPI da Covid. Mas não deixa de ter repercussão política, porque nós estamos no ano eleitoral e envolve diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem repercussão política, e a ex-ministra Nízia Trindade, como você citou no início, vai ter um peso importante nessa discussão, porque ela, de fato, participou da transição ali entre os dois governos, teve acesso aos números e também atuou na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. Com certeza vai retornar aí nos próximos meses, nós vamos acompanhar ela mais presente, inclusive em declarações à imprensa nacional, participando aí de várias questões relacionadas a esse processo que deve ser movido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, deve retomar ali o protagonismo junto a esse debate, ainda avaliando as consequências da pandemia da Covid-19.